Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade de tempo. A Subcomissão do Saúde do Trabalhador tem por objetivo discutir as condições do trabalhador brasileiro, principalmente com foco na saúde. Entendendo a saúde como uma coisa sistêmica, não só como prevenção de acidente de trabalho. Quando você traz o debate para a saúde do trabalhador na área da saúde, você está revertendo todo esse tempo, esse discurso, para a saúde da sociedade. Hoje existem pautas que são fundamentais a serem discutidas e é uma pena que a enfermagem hoje aqui não esteja representada, que são as 30 horas para a enfermagem. Está aqui? Que bom. Que são as 30 horas para a enfermagem. Quando você melhora e zela pela qualidade da saúde do trabalhador que trabalha de plantão em plantão, você está oferecendo para a sociedade mais qualidade no atendimento, consequentemente mais segurança. E não é nada mais importante para a vida de um cidadão do que segurança, principalmente no quesito de saúde. Durante toda a vida de toda a sociedade médica, toda a história da saúde, equívocos acontecem, complicações acontecem, e quanto mais estressado o trabalhador, mais sujeito aos erros, mais sujeito às complicações. Então, com foco naquilo que a gente pode defender para melhorar a saúde do trabalhador da saúde, seja na melhora no regime de plantão, seja na melhora das instalações, dos pontos de atendimento, seja na política de saúde do Ministério da Saúde, seja no planejamento, é que a gente inicia essa sessão. O objetivo é melhorar a saúde do trabalhador brasileiro e, consequentemente, melhorar a saúde da sociedade brasileira. Bom, dentro desse foco, eu queria convidar o senhor Roque Manuel Perusco Veiga, coordenador-geral de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde, mais uma vez agradecendo a presença. E do senhor José Leite Saraiva, representando o Conselho Federal de Medicina. Mais uma vez, lamento e gostaria que a senhora depois se pronunciasse a presença de um representante do Conselho Federal de Enfermagem para que pudesse expor, mais uma audiência pública, todas as necessidades da categoria para que a gente pudesse fortalecer o nosso discurso. De antemão, me posiciono aqui, na sua presença, como defensor árduo das 30 horas. Tá ok? Bom, do ponto de vista regimental, comunico aos senhores presentes que cada convidado terá o prazo de 15 minutos. Aí nós poderemos ser um tanto quanto mais... para que possamos fazer toda a exposição sem nenhuma pressa. Prorrogáveis a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteados. Bom, depois de todos fazendo a exposição, eu vou deixar o plenário se manifestar sem nenhuma restrição. Tá ok? Então, o senhor Roque Manuel Peruso Veiga, por gentileza, o senhor tem direito a 15 minutos de palavra. Alô? Doutor Aloísio, deputado federal, é um prazer estar aqui para discutir a saúde do trabalhador da saúde. E nós trouxemos aqui um breve relato de algumas ações que estão sendo feitas e também um panorama da saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde, para que possamos discutir, inclusive, encaminhamentos. Doutor José Leite Saraiva, prazer tê-lo conosco aí também, né, nessa discussão. Pode passar, por favor? Então, nesse panorama, é importante que a gente coloque aqui a evolução aí dos estabelecimentos de saúde no país. Em 1980, nós tínhamos 18 mil estabelecimentos com 573.629 postos de trabalho. 2002, 65 mil estabelecimentos com 2.190.000 postos de trabalho. Em 2005, conforme IBGE, 77 mil estabelecimentos de saúde com 2,5 milhões de trabalhadores da saúde. Pode passar? Pode passar, por favor?
Também a descentralização. Em 1980, nós tínhamos 2.712 unidades de saúde na rede municipal, com 43 mil postos de trabalho. Em 2005, nós temos, na rede municipal de saúde, 42 mil estabelecimentos de saúde, após a Constituição Federal, a Lei 8080, com quase 1 milhão de trabalhadores na rede municipal de saúde no país. Vou passar. A composição da rede, em 2005, o setor público com 56,4%, sendo 7% servidores federais, 24% estaduais e 69% servidores municipais. No setor privado, com 43,6%, com 57,2% com fins lucrativos e 42,8% sem fins lucrativos. Pode? A distribuição também de médicos por habitantes no Sistema Único de Saúde. Na região norte, nós temos um médico para cada 1.190 habitantes. Região Nordeste, um médico para cada 1.027 habitantes. Isso, na região Sul, um médico para cada 597. Centro-Oeste, um para cada 510 habitantes. Na região Sudeste, um para cada 132 habitantes. Com uma concentração, concentração nos grandes centros e escassez em áreas remotas no país, principalmente no Norte e Nordeste, né? Pode passando. A distribuição dos profissionais, ela pode provocar a maior competição por mercado de trabalho, depreciação salarial em algumas categorias, necessidade de múltiplos vínculos empregatícios, jornadas de trabalho prolongadas e contexto desfavorável de negociação com o gestor empregador. Isso se dá notadamente nas grandes capitais brasileiras. O déficit, no entanto, pode ocasionar uma sobrecarga de trabalho, isolamento social e profissional, dificuldade na troca de conhecimento entre os pares, acesso a cursos de especialização e, inclusive, acidentes no ambiente de trabalho. As mulheres representam no SUS hoje 70% da força de trabalho. Pode passar. O processo de trabalho é dinâmico, mutável, transforma as pessoas e é transformado por ela. Envolve situações de sofrimento humano, requer tomadas de decisões importantes para a vida das pessoas e no seu cotidiano depara-se com limites, fragilidades e seu próprio sofrimento. As situações que se apresentam hoje com dificuldades de vagas para unidades de tratamento intensivo e vagas hospitalares, imagina o sofrimento que é o profissional de saúde nesses ambientes. Também sujeito a condições adversas de atividades, como a exposição a riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e contexto social do serviço de saúde, né? A escassez crônica de recursos materiais e quadro de pessoal insuficiente, conforme foi colocado antes, a violência no local de trabalho, isso cada vez mais se agrava, assédio moral, agressões entre pares e chefias subordinados. Diferentes vínculos empregatícios, normas trabalhistas desiguais e distintas condições de trabalho. Pode passar. As iniciativas que o Ministério da Saúde tem feito nos últimos anos. A Secretaria de Vigilância e Saúde incentiva a ampliação e fortalecimento da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, hoje composta por 190 centros de referência habilitados, chegaremos a 200 até o final do ano, que são os CERESTs, né? E principalmente o desenvolvimento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que vai ser aprovada, vai ser passada para aprovação no Conselho Nacional de Saúde no próximo mês e deve ser publicada até o fim do ano. E ela trata principalmente da redução da mortalidade dos trabalhadores nos ambientes de trabalho, nos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A Secretaria de Atenção à Saúde lançou em 2003 a Política Nacional de Humanização da Gestão, da Atenção e da Gestão Humaniza SUS. Foi uma grande iniciativa. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde assumiu a responsabilidade de formular políticas orientadoras de gestão, formação, qualificação e regulação. As diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS articulam-se com as políticas nacionais de promoção da saúde do trabalhador, de segurança e saúde no trabalho, que é a política construída entre Ministério do Trabalho, Emprego, Saúde e Previdência, empregadores e trabalhadores. Foi publicada agora através do decreto 7.602. Saúde do idoso, do homem, da mulher, dentre outras. Pode passar.
Em 2009, foi criado um Comitê Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador no SUS, que tem como função integrar as ações já desenvolvidas na área de saúde do trabalhador e propor as diretrizes da promoção da saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde. Pode passar? Essa composição desse comitê foi pelo Ministério da Saúde, aí a gestão de Secretaria de Gestão do Trabalho, de Vigilância à Saúde, de Atenção à Saúde, Secretaria Executiva, Ministério do Planejamento, Ministério do Trabalho e Emprego, representantes dos Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, representantes dos hospitais privados, a bancada dos trabalhadores, a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que também é uma evolução, e convidados a OPAS, Anvisa, Fiocruz, Rede Observatório de Recursos Humanos de Saúde. Pode passar? Os objetivos desse comitê. Formular diretrizes da promoção da saúde do trabalhador no SUS. Aí, à frente, a gente tem uma minuta de portaria que institui essas diretrizes. Ela já passou por consulta pública e está passando hoje pela reunião da Comissão Intergestores Tripartite, no âmbito aí do Ministério da Saúde. Pode passar? Considerando para a construção dessa política, o papel do Ministério da Saúde de coordenar nacionalmente a política de saúde do trabalhador nas 3 esferas de gestão, né? Conforme determina a Constituição Federal, a Lei 8080. Ela coordena a política nacional, né? Cada gestão é independente, mas o Ministério que dá o toque e a construção dessa política. A responsabilidade do Ministério de estimular a atenção integral e articular as diversas ações nas 3 esferas de gestão do SUS. Essa atenção integral à saúde dos trabalhadores, ao usuário do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, é a grande questão que se discute hoje. O trabalhador está tendo essa atenção, como que se dá isso? A Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador como Estratégia de Saúde do Trabalhador no SUS, foi criada essa portaria 167902 e hoje nós temos a portaria 2728 que trata da ampliação da RENASS e que chegaremos a 200 centros de referência até o final do ano. A política de atenção à segurança do trabalho do servidor público federal, as normas operacionais de saúde do servidor público federal, que instituem as diretrizes de promoção e atenção à saúde, vigilância nos ambientes de trabalho e processos de trabalho, implanta o sistema de informação em saúde do servidor público federal. Isso é uma iniciativa do Ministério do Planejamento. Considerando também as convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil, que referendam o compromisso relativo à saúde do trabalhador. Então, a importância de criar instrumentos de planejamento, os trabalhadores do SUS, como todos aqueles, se inserem direto ou indiretamente na atenção à saúde nas instituições que compõem o SUS, ou seja, não é só no setor público, que a qualidade do trabalho e a promoção da saúde do trabalhador implicam também, dentre outras ações, a existência de planos de carreiras, cargos e salários, educação permanente, desprecarização dos vínculos de trabalho, e existe muito nesse país, cessão e provimento de profissionais, gestão democrática, com a participação do trabalhador, ambientes e processos de trabalho adequados às especificidades dos serviços. Nós temos muitos acidentes nos ambientes de trabalho de saúde, notadamente o acidente com material biológico. Só num dos sistemas do Ministério da Saúde nós temos, do ano passado, mais de 35 mil acidentes com material, né? Abrangência e objeto das diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS vinculam essas áreas de saúde do trabalhador da gestão do trabalho e da educação na saúde, estabelecendo uma articulação estratégica para o desenvolvimento do SUS e o compromisso dos gestores, trabalhadores e empregadores com a qualidade do trabalho e com a valorização dos trabalhadores. Nós precisamos mudar e trabalhar melhor essa qualidade da atenção que é feita no SUS. Hoje nós produzimos muitos serviços, produzimos muita quantidade, precisamos melhorar isso aí. Os princípios dessa política tratam da universalidade, que são os princípios do SUS, ou seja, nós não podemos atender o trabalhador de uma forma diferente do usuário do SUS. Isso é universalidade. A democratização das relações de trabalho, que se refere à garantia de participação dos trabalhadores. O trabalhador conhece seu ambiente de trabalho, os seus problemas. É importante que o trabalhador participe, que ajude a construir essas ações nesse sentido. A integralidade da atenção à saúde do trabalhador. Nós temos que ver o trabalhador como um todo. E hoje, principalmente, os determinantes sociais, eles são determinantes e condicionantes de saúde, né? Pode passar. Outros princípios da intersetorialidade. Um exemplo claríssimo que a gente dá aqui. A saúde hoje tem
nas suas urgências e emergências, quase que 50% do seu atendimento é em função da violência no país. Morreram ano passado 40 mil pessoas em acidentes de trânsito. Por acidentes, nós tivemos 128 mil mortos em 2009. E em 2010, 40 mil só no acidente de trânsito. Isso cada vez aumenta mais. Então, a saúde não dá conta, senão o Ministério da Saúde lançou um programa agora com relação à redução dos acidentes de trânsito. Porque a saúde está pagando essa conta. A Previdência está pagando essa conta. Quantos trabalhadores não estão no seu trajeto de trabalho? São motoboys, motoqueiros. São Paulo morre quase 2 por dia. A maioria deles trabalhadores no seu trajeto. Né? A qualidade do trabalho, entendida como um conjunto de ações que priorizem formas de gestão, divisão e organização de trabalho que permitam a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde. Nós não temos a cultura da promoção da saúde nesse país. Tanto o Sistema Único de Saúde como a iniciativa privada, a saúde privada, é muito voltada ao agudismo das doenças. Essa é a grande realidade no Brasil. Se nós não trabalharmos a prevenção, principalmente em relação aos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que ano passado, que em 2009 foram 723 mil acidentes e doenças, né? Não há como melhorar o nosso Sistema Único de Saúde. Produzimos no ano passado, essa informação é importantíssima, 92 milhões de exames de imagem, 70 milhões de raio-x, 19 milhões de ultrassom, 2,3 milhões de tomografias e 500 mil ressonâncias magnéticas. No entanto, boa parte desses exames não foram avaliados pelos médicos. Muitos pacientes não buscaram esses exames, muitos pacientes não conseguiram marcar a reconsulta. Falta gestão desses recursos no SUS. Sem dúvida, faltam recursos. A saúde hoje é subfinanciada, não há dúvida nenhuma. E o Ministério da Saúde sabe disso e tem tomado iniciativas nesse sentido. Recentemente, inclusive, passou de 17 para R$ 23 os recursos do piso de atenção básica. Aconteceu esse ano e também saiu o Decreto-Lei 7.508, que é sobre que regulamenta o sistema, regulamenta a Lei 8080 no SUS. E estão sendo trabalhadas a gestão nesse sentido e algumas ações no sentido da territorialização, da rede nacional de estabelecimento de saúde, se trabalhar isso, de qualificar essa rede e melhorar esse atendimento e também em relação a medicamentos. A humanização do trabalho em saúde, que pressupõe construir um novo tipo de interação entre os atores envolvidos na produção de saúde a partir do desenvolvimento de corresponsabilidades, estabelecimento de vínculos solidários, indissociabilidade entre atenção e gestão e fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Pode passar? Ainda, a negociação do trabalho em saúde, nós temos uma iniciativa no SUS, que é a Mesa Nacional de Negociação Permanente, que estabelece um processo de negociação permanente dos interesses e conflitos inerentes às relações de trabalho. Valorização dos trabalhadores, que pressupõe reconhecer o papel fundamental do trabalhador do Sistema Único de Saúde na atenção integral à saúde da população, garantindo políticas e ações que permitam o crescimento pessoal e profissional do trabalhador, estimulem relações e condições de trabalho adequadas, inclusive em ambientes de trabalho. Né? Pode passar? A educação permanente, que pressupõe a aprendizagem a partir da problematização do processo de trabalho, pautando-se pelas necessidades de saúde das pessoas e da população, com o objetivo de transformar as práticas profissionais e a própria organização do trabalho. Isso é um dos grandes desafios que nós temos no SUS. Né? Então, as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS, elas visam promover a melhoria das condições de saúde do trabalhador do SUS por meio do enfrentamento dos aspectos gerais e específicos dos ambientes e organização do trabalho, que possam propiciar a ocorrência de agravos à saúde, do empoderamento dos trabalhadores, atores sociais dessas transformações e mediante a garantia ao acesso às ações e ao serviço de atenção integral à saúde. Assegurar o cumprimento dos requisitos da legislação em vigor no país e das cláusulas de saúde estabelecidas em instrumentos coletivos, além de fortalecer a implementação de programas de proteção à saúde dos trabalhadores de iniciativas próprias. Pode passar? Nas diretrizes também, promover políticas intersetoriais para a melhoria da qualidade de vida. Os determinantes sociais, né, a qualidade de vida, nós estamos vivendo mais, mas temos que viver com qualidade de vida com mais saúde.
E para isso nós precisamos praticar as ações promocionais de saúde. Um exemplo, os diabéticos, nós trabalhamos hoje praticamente o agudismo dessas doenças. Já tem muitas iniciativas, muitos municípios estão trabalhando a promoção, mas ainda ela não conseguimos atender, não conseguimos chegar à maior parte dos municípios brasileiros que se trabalham fortemente nas internações, né? Promover a atenção integral à saúde do trabalhador do SUS de forma descentralizada e hierarquizada nas 3 esferas de gestão. Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando-se a Agenda Nacional do Trabalho Decente, trabalho digno, né, com carga horária compatível, com salário decente, com férias como 13º, com a desprecarização de vínculos trabalhistas, a humanização do trabalho da saúde e a democratização das relações de trabalho. Incentivar a instalação e divulgação de informação de espaço de negociação permanente entre gestores e trabalhadores do SUS, garantir aos trabalhadores cedidos a formalização do ato de cessão, observar e implementar os protocolos firmados na Mesa Nacional de Negociação Permanente. Na verdade, a gente faz protocolo para ser seguidos, né? A gente tem dificuldades até na atenção no SUS a trabalhar isso. Fomentar no estabelecimento de saúde a criação e desenvolvimento de espaço compartilhado de gestão dos processos de trabalho. Pode passar. Promover a adoção de planos de carreiras, cargos e salários nos órgãos e instituições que compõem o SUS. Um dos grandes problemas, notadamente do médico hoje, é trabalhar em 3, 4 estabelecimentos de saúde num dia só, né? Isso causa diversos problemas, causa correria no atendimento e a falta de qualidade do serviço do SUS. Promover processo de educação permanente do estabelecimento de saúde a fim de qualificar e transformar as práticas de saúde. Fomentar a participação efetiva dos trabalhadores nas comissões de integração, ensino, serviço. Fomentar a inclusão das temáticas e questões pertinentes à saúde do trabalhador na grade curricular dos cursos de formação, né, e capacitação de recursos humanos no SUS. Fomentar o debate sobre a formação dos trabalhadores do SUS, problematizando em especial as temáticas e questões pertinentes à saúde do trabalhador. Pode passar. Fomentar estudos e pesquisas sobre promoção de saúde do trabalhador do SUS, de acordo com as necessidades loco-regionais, né? O país tem, a região norte, a região nordeste tem carências aí que não são vistas. As ações de vigilância em saúde do trabalhador. Isso é um grande desafio, doutor Aloysio. Na verdade, a gente não tem a prática, inclusive, de vigilância. Alguns municípios mal têm a vigilância sanitária implementada, né? Então, há necessidade de se trabalhar isso, e isso é um grande desafio, porque a gestão do SUS ainda não priorizou as ações preventivas e de vigilância. Para se ter ideia, nós gastamos o orçamento de 2009 do Ministério da Saúde, que se repete nos estados e municípios, foi de 30 bilhões para as ações aí de exames, internações e tudo mais. Na vigilância, apenas 2,7 bilhões de reais. Então, há uma carência de recursos ainda, porque a gente sensibilize e conscientize gestores municipais, prefeitos municipais, da necessidade das ações de promoção, prevenção e vigilância. Eu já falei da prevenção e promoção. Mapeamento de risco também é uma atividade importante, por exemplo, dentro dos ambientes hospitalares, dentro dos ambientes de saúde. Quais são os riscos que se apresentam ao desenvolvimento dos trabalhos ali presentes, né? Levantar dados e divulgar informações, né? Nós temos dados no SUS, é o que nós mais temos. Então, no entanto, precisamos continuar trabalhando, mas utilizar esses dados para a construção de políticas públicas. Ampliar e adequar a capacidade institucional para a redução da vulnerabilidade institucional e social, como estratégia para a promoção, prevenção e vigilância de saúde. Pode passar. Difundir conhecimento sobre os determinantes sociais da saúde entre os gestores e trabalhadores do SUS, né? Muitos dos nossos trabalhadores têm um salário pequeno, têm dificuldades de locomoção, e isso tudo são os determinantes hoje, que são determinantes e condicionantes de saúde nesse país, né? Como é que um trabalhador que não tem as condições mínimas de sobrevivência, um trabalho decente, vai atender bem um usuário do Sistema Único de Saúde? Estimular e monitorar ações inovadoras e socialmente inclusivas de promoção da saúde. O Ministério da Saúde tem lançado, inclusive, as academias de saúde. E já houve questionamento disso. Esse recurso deve ser utilizado pela saúde? Óbvio que deve. Mas nós estamos sendo criticados porque a gente não tem a promoção. As academias de saúde, se, obviamente, as secretarias municipais e estaduais de saúde acompanhar a efetivação desse trabalho, vai reduzir a obesidade, que é uma epidemia no país e que traz aí doenças
como diabetes, hipertensão e o infarto e outras doenças, ajudar que se reduzam e que se trabalhe até, e que se melhore até a gestão do SUS, né? Então, são iniciativas que têm acontecido. Ampliar o uso de mecanismos de registro e caracterização de doenças e acidentes relacionados ao trabalho para a população trabalhadora do SUS. Os trabalhadores formais, nós temos os dados da Previdência. Dos 723 mil acidentes de trabalho, apenas 17 mil foram considerados doenças relacionadas ao trabalho. Subnotificação. Tem muito mais que isso, obviamente, mas nós temos dificuldade de notificação, temos dificuldade de emissão das CATs, Comunicação de Acidente de Trabalho, e o Ministério da Saúde instituiu o SINAM. E para você ter ideia, houve mais de 35 mil notificações dos acidentes com material biológico, além dos acidentes graves que acontecem no ambiente de saúde. Pode passar? Pode? É o último? Não, tem mais um? Não tem... Não, mas já comentei, pode passar. Pode passar. Então, nas diretrizes, adotar a Política Nacional de Promoção da Saúde. Nós temos uma Política Nacional de Promoção da Saúde que fala sobre as ações promocionais preventivas e de vigilância. Política Nacional de Humanização no SUS, no planejamento e avaliação da qualidade. Considerar no instrumento de planejamento as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador no SUS, objetivando a implementação. Estabelecer ações completas, contempla as perspectivas de gênero, etnia, necessidades especiais e envelhecimento humano na promoção da saúde do trabalhador. Nós temos para 2020 e 2025 estão previstas em torno de 33 milhões de idosos. Como o Sistema Único de Saúde vai dar conta disso? E o Ministério da Saúde tem uma iniciativa que é o atendimento domiciliar, que principalmente o nosso Programa Saúde da Família deve fazer. O Programa Saúde da Família deve trabalhar fortemente nas ações preventivas e promocionais. No entanto, isso ainda não tem acontecido. Pode passar? Pode passar também, gente. Isso aqui fica, a volta. Aqui as políticas que estão articuladas, né? Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, principalmente de responsabilidade governamental direta do SUS, Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que deve ser publicada esse ano. A nossa Política Nacional, as diretrizes da Política Nacional. E a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal, que é... Pode passar? Outras iniciativas de nossa área. Estamos trabalhando um projeto que vai levantar o perfil dos profissionais de saúde no Brasil, situação de saúde, características dos empregos, dos ambientes de trabalho. A gente tem ainda muito pouco estudo ainda sobre esse perfil dos profissionais. Estudo transversal e nacional dos trabalhadores dos setores de agricultura e de saúde são iniciativas da nossa área. Pode passar. Então é isso, deputado. Agradecemos a lembrança aí da política e estamos à disposição. Muito bom. Gostaria de agradecer e parabenizá-lo pela apresentação. Doutor José Leite Saraiva, por gentileza. Sim, senhor, fica à vontade. Mencionar a presença da deputada Jo, uma grande guerreira. Excelentíssimo senhor deputado doutor Aloysio, prezado colega doutor Roque Veiga, senhora deputada, colegas da plenária, bom dia. Eu vou ler algumas considerações que eu trouxe para cá. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a justificativa do doutor Roberto Luiz Dávila, presidente do Conselho Federal de Medicina, que não está aqui presente por um compromisso anteriormente agendado no exterior, numa missão oficial. De modo que trago a justificativa dele e os cumprimentos dele para Vossa Excelência. Bom, eu gostaria de fazer umas considerações gerais. A finalidade deste debate, assim entendo,
é uma tentativa absolutamente atual e emergente e, consequentemente, sugerir alternativas decisivas. Muito se tem falado especificamente em ciências como a sociologia, a economia e a administração sobre as transformações no mundo do trabalho. Nessas disciplinas é uma questão de primeira importância a partir da metade da década de 70, mas naquelas que têm como objeto a saúde, essa preocupação ainda é recente. Dessa maneira, penso que o momento proporcionado por esse encontro, intitulado Discutir as condições de saúde do trabalhador da saúde, deve ser bem aproveitado. Inicialmente, é indispensável precisar-se de que trabalho e de que condições de saúde do trabalhador da saúde no mundo do trabalho estamos falando. Imagino que, apesar da temática desta mesa, não referir-se especificamente às transições atuais. Faz-se necessário uma apresentação que inclua também os processos de trabalhos mais frequentemente encontrados hoje, pois é impossível dissociá-los dessas transformações atuais. E qual é o papel do médico do trabalho? Listamos a seguir competências do médico do trabalho. Conhecer a legislação previdenciária. Conhecer os riscos que estão expostos os trabalhadores sob os seus cuidados. Conhecer os postos de trabalho passíveis de remanejamento dos empregados, os portadores de deficiências e metodologia da reabilitação. Cumprir cotas de deficientes. Controle do abstencionismo. Pode ser o pequeno, que mascara as patologias, ou doenças ocupacionais. Reconhecer a incapacidade para o trabalho a partir de sua clínica, não simplesmente repassando os trabalhadores para avaliação de perícia. O médico do trabalho poderia encaminhar o segurado com todos os requisitos prontos se houvesse uma padronização de procedimentos adotado pela perícia do INSS de forma clara e transparente em relação à avaliação da incapacidade. Por quê? Quem é o ator da saúde do trabalhador? É o médico do trabalho. E nós sabemos que médicos do trabalho têm que ter a sua especialização. Faz o curso, não há dúvida. Mas acontece que nem todos levam ao pé da letra as suas responsabilidades como médico do trabalho. Guardada as exceções da regra, a gente sabe que muitos médicos do trabalho têm a medicina do trabalho como mais um adicional de sua renda, mas não se dedica integralmente à função da medicina do trabalho. Vale registrar aqui o parecer consulta do Conselho Federal de Medicina, número 2735 de 89, do conselheiro relator, Dr. José Monteiro de Souza Neto. Ementa. Definição das atribuições de médico do trabalho e fontes para escrever sobre a especialidade. Parecer. O Dr. Amós Pereira Barbosa Júnior, exercendo a especialidade de medicina do trabalho desde 1975, após discorrer sobre a vida profissional e suas frustrações, solicita ao Conselho Federal de Medicina
uma definição sobre a área de atuação do médico do trabalho e subsídios para preparar um livro sobre a sua especialidade. Sendo o doutor Amós Pereira Barbosa Júnior um especialista na área, certamente deve estar melhor informado sobre o campo de atuação do médico do trabalho. Devemos se preocupar com a avaliação, manutenção, recuperação e melhoria da saúde dos trabalhadores através da aplicação de medidas preventivas, cuidados médicos de emergência, reabilitação e medicina do meio ambiente. B. Promoção de uma melhor adequação do trabalho ao ser humano, eliminando ou controlando os riscos inerentes ao trabalho. Ativa apreciação das necessidades e responsabilidades sociais, econômicas e administrativas do trabalhador e da comunidade de trabalhadores. Ao médico do trabalho, compete ainda planejar e executar programas de proteção à saúde dos trabalhadores, realizar inquéritos sanitários nos locais de trabalho e manter controle os locais considerados como insalubres. Planejar e executar programas de educação sanitária dos empregados. Efetuar estudos epidemiológicos sobre doenças profissionais e infortunísticas do trabalho. Orientar os empregados quanto ao melhor aproveitamento dos recursos médicos da comunidade. Participar das comissões internas de prevenção de acidentes. Orientar a gerência de sua empresa em assuntos de saúde ocupacional. Colaborar com órgãos competentes de sua empresa no estabelecimento de recursos da higiene e medicina do trabalho e nas campanhas de prevenção de acidentes do trabalho e de doenças profissionais. Efetuar pesquisas no campo da saúde ocupacional e divulgar assuntos de higiene e medicina do trabalho. Manter intercâmbio com outras entidades interessadas em problemas de saúde ocupacional. Realizar exames médicos pré-admissionais, periódicos, demissionais e especiais. Manter sob o controle os trabalhadores com saúde deficiente e aqueles expostos à insalubridade. Coordenar assistência médica ao acidentado do trabalho e estudar as causas subjetivas do acidente do trabalho. Estudar as causas do absenteísmo, planejar, executar e controlar a aplicação de medidas profiláticas para a prevenção das doenças evitáveis. Participar dos programas de reabilitação profissional de empregados que fiquem capacitados para a sua função original. Efetuar exames médicos periciais em trabalhadores com lesões residuais por acidente do trabalho ou portadores de doenças do trabalho. Participar de levantamento de atividades e operações insalubres e emitir os respectivos laudos. Realizar inspeções médicas oficiais em empresas. Emitir atestado de saúde ocupacional. Prestar assistência médica em casos de emergência médica no local de trabalho. Efetuar o tratamento das doenças profissionais e daqueles decorrentes de condições especiais de trabalho. Manter contato com o médico de atendimento do trabalhador sempre que necessário para o bom andamento de seu tratamento médico. Quanto às fontes para buscar subsídios com a finalidade de escrever um livro sobre a matéria, sugerimos consultar
a Sociedade de Especialidade, a Fundacentro e a Divisão de SHMT do Ministério do Trabalho. Este é o nosso parecer. Brasília, agosto de 89, José Monteiro de Souza Neto, conselheiro CFM. Aprovado em sessão plenária do dia 10 de 10 de 89. Vejam bem, os senhores, por que nós, senhor deputado, trouxemos isso? Nós sabemos que a saúde do país anda mal. Nós temos que ser muito claros, transparentes e coerentes. O Brasil, o senhor sabe melhor do que eu, é um continente. Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, do qual eu participei dos primórdios, desde o SUDES até o SUS. Nós temos um sistema que é um sistema, sem a menor dúvida, o melhor sistema de saúde do mundo. Porém, a sua aplicabilidade, até hoje, tem deixado a desejar. Por quê? Porque nós entendemos que, sendo esse país um país continente de regiões diversificadas e diferenciadas, a começar pelos seus problemas geográficos, climáticos e de fusos horários. Hoje, deputado, no nosso horário da capital da República, Brasília, nós estamos exatamente às 10h31. No Acre, nós estamos exatamente a 8h31. Como é que eu vou aplicar um sistema nacional de imunizações para o país como uma regra geral, quando eu no Acre, eu dependo se o rio está baixo ou se o rio está cheio para atingir o interior e de que maneira? Eu fiz parte do Programa Nacional de Imunização, eu já fui do Ministério da Saúde, cheguei a secretário-geral adjunto, eu posso falar de cátedra, e discutia isso. Gente, não pode ter um resultado dessa imunização em 24 horas. Você não atravessa um rio no Amazonas em poucas horas. A população é dispersa. Que resultado é esse? Não é um resultado confiável. Então, como é que se vai aplicar o SUS num país de proporções continentais com uma determinação daqui, faça-se lá na ponta? Não é bem assim. Primeiro, temos que estudar a realidade regional. Nós temos estado na Amazônia que os municípios não têm nem secretaria de saúde. Então, como é que eu vou aplicar o SUS dentro da Lei 8080, com aqueles princípios que ele traduz, sem primeiro preparar essas bases? Nós não podemos tirar as condições de aplicabilidade de qualquer atividade humana a partir do Sul e do Sudeste. Nós temos focos de alienação tanto no Norte como no Nordeste e grande parte do Centro-Oeste. Então tem que se preparar essas regiões para receber programas para que tenha retorno da sua aplicabilidade e se possa fazer uma avaliação e que se diga, entendeu, que está o caminho certo, nós estamos no caminho certo, ou precisamos corrigir as distorções. Usa-se a estatística como se fosse uma determinante incondicional, e não é. Quem é que no norte, no interior do norte, faz um levantamento de atestado de óbitos, por exemplo, de nascimento? Tem municípios que não têm nem registro de nascimento. Como é que eu vou fazer uma estatística de resultados, deputado, para elaborar um programa em nível nacional?
É por isso que nós defendemos a tese de que tenha que se fazer a aplicabilidade de qualquer programa nacional respeitando as peculiaridades regionais. Eu falo sobre isso, eu fui secretário de Estado e do Estado do Amazonas, a minha origem. Eu posso falar de cátedra. A nossa estrada é o rio. Mandavam ambulâncias em grande quantidade, eu preciso de barco. Aqui o asfalto é o rio. Eu cheguei a ser diretor do Sandu no meu estado, o antigo Sandu, do Rio de Janeiro, sua terra, deputado. O diretor-geral, não era ele, evidentemente, a organização, mandava o cobertor de lã para o meu estado, que faz. Não preciso falar a temperatura. Entendeu? E é desconhecimento da realidade. Então, eu quando vejo os programas, entendeu? Eu me assusto que há uma insistência de exigências que não vão ser aplicadas. E não vamos longe. Eu estou há 36 anos na capital da República. Também posso falar de cara. Eu já fui dos 3 ministérios, da Saúde, da Previdência e da Educação. Eu sou professor aposentado de Universidade Federal. Então, eu conheço a problemática desse país. Eu respondi, deputado, em nome da Saúde do Brasil, como membro do Tratado de Cooperação Amazônica. Eu conheço os países da Bacia Amazônica, não brasileira. Como é que nós vamos fazer o combate da malária quando o mosquito não tem fronteira, se o outro lado não faz? Então, os acordos bilaterais internacionais têm que ser consolidados na prática. Então, essas coisas todas, e eu sempre tive a oportunidade de discutir, ou como assessor de ministro, ou como executor de secretaria e ministerial, de dizer, não é bem assim. Conheço a realidade desse país, para depois proporem programas. Porque senão nós vamos continuar. Está aí o caos da saúde no Distrito Federal, capital da República Federativa do Brasil. Então, isso é uma realidade que nós temos que fazer reflexões para que programas, como apresentou o Dr. Roque, que são extraordinários, não sejam fracassados na prática. Não é que não tenha programa, é porque não há. O outro lado da medalha, prepare. E nessa preparação, existem 2 coisas fundamentais: educação e recursos humanos. Se não se fizer isso, não tem programa que vingue. O médico do trabalho tem condições subhumanas. Eu fiz curso de medicina do trabalho. Eu tenho a especialidade. Trabalhei num hospital para fazer a experiência. Eu gosto de falar com experiência vivida. Então eu via que o hospital não dava as mínimas condições para o médico do trabalho. E pelo contrário, ele era admitido com o tempo porque estava exigindo o cumprimento da lei. Não serve para o hospital, sobretudo particular, porque dá prejuízo. Então troca até encontrar um médico de trabalho que venha e diga amém. Eu estou aqui para ganhar o meu e até logo. Quer dizer, essa realidade nua e crua, deputado, que tem que ser colocado para a gente poder resolver os problemas de saúde, não é só da medicina do trabalho, mas da medicina em geral. Não adianta, o país gasta bilhões em exames complementares, bilhões. Se eu tirar uma avaliação das solicitações desses exames, tanto de laboratório como de imagem,
50% não tem valor nenhum. E lá se foi o contribuinte pagando essa conta. Entendeu? Então, isso é preciso se fazer uma verdadeira reflexão e, aí é o que eu digo, é decisão política. Todo ato nosso é um ato político, não há dúvida. Então, não adianta você estar percorrendo se não houver decisão política. E essa decisão política implica em coragem de decidir. Então, eu quis colocar isso, senhor deputado, para chamar a atenção que a medicina do trabalho é uma das especialidades do contexto de todas as medicinas que nós exercemos no país. E ela precisa realmente de condições para cumprir o seu trabalho. Mas eu queria dizer também qual é o papel do Conselho Federal de Medicina nesse contexto. Evidentemente que o Conselho Federal de Medicina ele tem como foco principal a ética. A ética, o código de ética. Ali está tudo disciplinado, o que se pode e o que não se pode fazer. E dentro desse contexto está também a medicina do trabalho. Tem os seus artigos, onde define o que é que a medicina do trabalho pode e não pode fazer, o médico do trabalho. Mas o Conselho também, ele resolve os problemas advindos por solicitações, seja das regionais, dos Conselhos Regionais de Medicina, seja do próprio médico, que solicitem recursos ao parecer do Conselho Federal, e ele resolve através das resoluções, ele registra, é preciso a especialidade de medicina do trabalho, é preciso ser registrada no CRM, é uma exigência do Conselho Federal de Medicina e outros recursos, né? Mas de tudo isso, há uma coisa que também precisa ser dito aqui, que é o que se tem discutido muito e tem preocupado muito a categoria médica, o ato médico. O ato médico é uma coisa que tem que ser debatido, discutido e respeitado. Eu diria, e peguei isso estudando, que a atividade médica manifesta-se através do domínio do ato médico, que, por natureza e definição, é uma ação. Daí a necessidade de regulamentação devido aos seus reflexos e consequências no mundo jurídico. Assim como a medicina busca obter o equilíbrio vital, que é a saúde do paciente, o direito, por sua vez, busca obter esse mesmo equilíbrio por um ângulo protecionista dos bens e valores em conflito, bastando, para tanto, ver-se a proteção constitucional dispensada aos chamados direitos fundamentais, cuja reparação, através de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, é assegurada. Segundo o professor Grisar, o ato médico é o ato profissional exclusivo realizado por quem está habilitado para exercer a medicina e procurar estabelecer o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças humanas. Médico é todo aquele que, sendo treinado em curso de graduação em escola de medicina reconhecida e tendo cumprido o currículo integralmente, adquirindo conhecimentos, habilidades e formação ética, está habilitado perante o Conselho Regional de Medicina para o exercício profissional da medicina. A perita de Justiça do Trabalho, Jandira Dantas, denunciou nomeações por outros profissionais para fazer perícias médicas, fisioterapêuticas e fonoaudiólogos. São profissionais ótimos,
mas não devem fazer as perícias médicas, pois é um ato médico. A opinião foi reforçada pelo juiz da comarca de Londrina, José Viana, que disse: é preciso entender a função do médico, perícias médicas não devem ser solicitadas para nenhum outro profissional. Então, vejam, senhores e senhoras, né, que a responsabilidade do ato médico é do médico. Ele é que vai responder perante a justiça, se for o caso, do seu erro médico e não outra profissão. As outras profissões, como sempre existiram e existem, né, são complementares, são de importância fundamental. Nenhum médico de sã consciência prescinde da atividade da enfermagem. Nenhum médico consciente do trabalho, por exemplo, prescinde do engenheiro trabalhista, que faz a segurança do trabalho. Nenhum médico prescinde de um fonoaudiólogo, como de um psicólogo. Então, tudo isso é preciso ser refletido, senhor deputado, para retomar a ordem da saúde nesse país a partir de quem é quem. Por que a gente fica ouvindo nos corredores de ambulatórios e de hospitais? Isso não é comigo, é com Ciclano, com Beltrano. Ninguém quer assumir responsabilidade. Então é preciso que a gente retome, através, sobretudo, da educação, a responsabilidade do ato médico. Então, veja bem, os senhores, a medicina do trabalho cada vez mais se torna importante, o país está em desenvolvimento, novas frentes de trabalho vão surgindo, e se não houver os responsáveis pela segurança do trabalhador, pela saúde do trabalhador, nós vamos continuar a investir no ralo, jogando os recursos brasileiros. Essas eram as considerações que eu queria trazer e estou à disposição para o debate. Obrigado. Muito obrigado, José Leite Saraiva, pela apresentação. Bom, essa subcomissão tem um interesse muito grande em tentar fazer um retrato do trabalhador brasileiro. Lógico que isso é praticamente uma utopia, mas como trabalhador da saúde, como médico e trabalhador de forma efetiva, eu ainda trabalho como neurocirurgião e atendo ao SUS. Por exemplo, na segunda-feira eu faço uma rotina, na segunda-feira eu saio de casa às 7 horas da manhã e chego em casa meia-noite, em Macaé, fazendo atendimento do SUS, fazendo atendimento do consultório. E há 20 anos eu conheço o dia a dia do trabalhador da saúde, em todas as suas matizes. E fico assim muito preocupado em pensar, por exemplo, como que um profissional da saúde, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja fonoaudiólogo, seja médico, ele consegue dar um atendimento de forma eficaz às 6 horas da manhã, depois de ele ter feito 2, 3 plantões numa determinada semana. Como que uma enfermeira vai fazer, por exemplo, uma venóclise, uma punção venosa, uma criança de 2, 3 meses de idade, uma criança irritada, e ela passando assim algumas noites durante a semana já com dificuldade para dormir. Como que um profissional de saúde, muitas vezes enfrentando dificuldades financeiras, eu vou fazer um retrato simples. As santas casas passam sempre por dificuldades, né, homéricas, todos nós sabemos disso. Lá em Macaé, a Santa Casa vem passando por grandes problemas, os funcionários sem receber. Agora, se você imagina um técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem que precisa de uma cesta básica, é aquele funcionário que precisa de uma cesta básica que está dando banho no doente, aquele
profissional que está fazendo a punção venosa, está oferecendo remédio, e está oferecendo um atendimento humanizado, porque saúde, antes de tudo, é humanização, é acolhimento. Então, qual é o retrato profissional da saúde hoje? Quem é aquela pessoa que pega o seu filho do colo e vai levar para o centro cirúrgico? Quem é aquela pessoa que está dando um banho numa criança queimada? Quem é aquele médico que vai operar um hematoma intracraniano às 4 horas da manhã faltando material adequado? Então, quem é esse profissional que está lidando comigo necessariamente? Né? E aí eu faço uma analogia, um retrato muito interessante. Todos nós aqui somos pais. O senhor imagina o seguinte cenário: o senhor chega no hospital de emergência, e aí eu faço assim um parêntese. Um Souza Aguiar. O Souza Aguiar é uma emergência na América Latina. Você imagina um trabalhador que convive com as condições de trabalho no Souza Aguiar. Agora, você imagina uma mãe que chega no Souza Aguiar e pega o seu filho e passa para o colo da enfermeira para levar para o centro cirúrgico, esperar que tudo dê certo, e que não conhece as subjetividades, dificuldades que esse profissional de saúde vem enfrentando. Então, é todo esse contexto sistêmico, holístico, que envolve o profissional da saúde que precisa ser discutido. Porque é o dia a dia do profissional de saúde que reveste no atendimento do meu filho. E isso é uma coisa assim, extremamente importante. É possível até que a gente não tenha essa percepção, mas no dia em que um filho nosso sofreu um acidente de carro às 4 horas da manhã e não puder fazer o contato conosco, nós só soubemos que ele sofreu um acidente às 7 horas da manhã, encontramos aquele paciente num leito hospitalar, no meio do corredor, esperando uma vaga no CTI, com os profissionais correndo do lado para lado, porque precisam ir para outros plantões, e sem poder dar atenção, e você sem saber que é o responsável pela vida do seu filho, talvez vai ser tarde demais para que nós pudéssemos, então, fazer uma certa mobilização e zelar pela saúde no Brasil e pela saúde do trabalhador, porque é aquele que, de fato, promove a saúde no dia a dia do cidadão brasileiro. Eu sou, como todos nós, apaixonado pelo SUS. E acho que nessa casa poucas pessoas que lidam com a saúde não são apaixonadas pelo SUS. Acho, aliás, que é obrigação de todo parlamentar que entra nessa casa ser um apaixonado pelo SUS. Não apaixonado subjetivamente, apaixonado na razão, se é que é possível. Apaixonado no trabalho, apaixonado na dedicação. E hoje eu sou assim, um defensor aguerrido do ministro Padilha. Talvez pela vivência pessoal, ele tem feito assim, diagnóstico brilhante da gestão. O SOS Emergência é uma situação fantástica. Investir na gestão é fantástico. Fazer o atendimento domiciliar é fantástico. Viabilizar o tratamento, viabilizar o atendimento aos crônicos é fantástico. Isso tudo, com certeza, em determinado momento, vai retornar na melhora da saúde do cidadão brasileiro. Bom, dentro desse contexto, melhorar a vida do trabalhador brasileiro, porque hoje todos nós trabalhamos muito, não existe ninguém no Brasil hoje, que trabalhe menos de 8 horas. E se a gente imaginar o tempo que ele se desloca do trabalho para casa, todo trabalhador brasileiro hoje deve trabalhar uma média de 12 horas. Se eu imagino uma pessoa que sai de casa às 4 horas da manhã, pega um trem, pega o ônibus, chega às 7, sai às 5, pega um trem, pega o ônibus, chega às 11 e vai dormir. Agora, você imagina se esse trabalhador, no meio da noite, tem que acordar e levar o filho para um pronto atendimento. Então, essa é a saúde do brasileiro, que é a sua principal preocupação, que é a sua principal segurança e que todos nós temos a obrigação de defender. A gente queria muito, desejaria muito fazer um retrato da saúde do trabalhador da saúde. E acho que é um trabalhador extremamente frustrado hoje. Seja ele cirurgião, seja ele enfermeiro, seja psicólogo, seja fonoaudiólogo, seja recepcionista, seja um burocrata da saúde, porque ele lida com o sofrimento, ele lida com as escolhas, ele lida com a morte diariamente. E você fazer a opção entre a vida e a morte é uma coisa assim extremamente difícil para todos nós. E é o dia a dia do trabalhador da saúde. Convive com a morte. Então, em nome desse trabalhador da saúde, que a gente vai tentar, já finalizando a subcomissão do Saúde do Trabalhador, fazer um trabalho em homenagem a esse trabalhador, em respeito a esse trabalhador, porque por ele, a sociedade clama melhores condições de trabalho. Pelo trabalhador da saúde, se a sociedade hoje tivesse
o real conhecimento do dia a dia de um trabalhador da saúde pública, se ele conhecesse hoje a enfermagem da saúde pública, o médico da saúde pública, as condições em que dorme, as condições que nem banho toma nos plantões, né, as condições em que ele se alimenta, com certeza a sociedade hoje iria para as ruas fazer-se um grande manifesto em prol do trabalhador da saúde. Bom, eu queria passar agora a palavra à nossa nobre deputada Jo, uma deputada extremamente experiente na Seguridade Social, para que ela pudesse fazer suas considerações e depois abrir para o plenário, porque acho que as pessoas têm o direito de participar e se posicionar. Deputado presidente dessa subcomissão, eu considero que essa foi uma grande iniciativa de propor esse foco na Comissão de Seguridade. Quero dizer que essa mesa também ela foi muito importante, porque ela pega um pouco o coração ou calcanhar do desenvolvimento da estrutura, que é a saúde do trabalhador da saúde. Algumas contribuições, eu acho que o trabalho da subcomissão vai redundar nisso. Além do relatório, produzir indicativos, mas produzir, inclusive, legislações específicas. Eu acho que algumas questões foram colocadas aqui muito bem situadas. Eu queria sugerir, inclusive, coordenador, que esse plano pudesse estar pronto, ou um roteiro, ou um pré-plano para a Conferência Nacional de Saúde. Eu acho que a grande novidade que o Ministério da Saúde poderia apresentar, porque me parece que vocês estão exatamente no final da conclusão deste processo, já que passou por consulta pública, um pré-plano a ser submetido depois a fóruns particulares, porque esse é o grande desafio. O trabalhador da saúde termina ficando meio apertado entre o debate entre financiamento e gestão. Ele é que paga, ao final das contas, os impasses ou os vazios que existem entre financiamento e gestão. Acho que o doutor Saraiva também colocou algo que, para mim, por exemplo, no cotidiano da relação dos trabalhadores com a empresa, é um desafio, que é como é que se padroniza a perícia médica. Nós hoje vivemos a pressão das empresas sobre os médicos, os profissionais peritos, para que eles reduzam ao máximo a justificativa da doença do trabalhador e, ao mesmo tempo, essa necessidade da precarização, quase que com uma certa cobertura do INSS, não digo a cobertura formal, oficial, não, mas dos peritos que tendem a não reduzir. Há demandas nos peritos, que é parte da política que nós temos que trabalhar, de que eles tenham um órgão próprio. Não sou muito favorável a essa questão, mas eu diria que este é um dos problemas. Fiquei assustada quando o doutor Roque falou que são 723 mil acidentes de trabalho de 2009. E desses acidentes de trabalho, apenas 17 mil foram notificados como sendo acidentes de trabalho, como sendo doenças. Isso daí, o problema da perícia, uma enormidade de deformação que vai exigir políticas públicas, né? Eu queria dizer, também fiquei muito assustada, são algumas medidas, 92 milhões de imagens em um ano, e muitas vezes aquelas imagens não retornam. Então, às vezes, a gente pega o problema da gestão no macro, quando o problema da gestão não é a incompetência ou a incapacidade dos trabalhadores ou a indisposição dos trabalhadores, são medidas estruturantes que podem superar essa questão. Eu diria, doutor Saraiva, para concluir, deputada Luiz, que construir o Sistema Único de Saúde, num país de profundas desigualdades sociais, não depende apenas de um ato de vontade política. Construir esse processo é reconstruir o país. Porque se você tem... É também assustador nós termos no Sul um médico por 132 habitantes e no Norte um médico por 1.190 habitantes. Eu diria, eu sou muito otimista, e quando o deputado Aloysio fala
de que todos nós somos apaixonados pelo SUS, porque o Sistema Único de Saúde é o que existe mais avançado. Agora, construí-lo é reconstruir também o Brasil. Então, o volume eu acho que quanto mais se eleva a consciência de cidadania, mais as demandas em relação ao SUS surgem. Agora nós temos uma imensa vereda para tratar, que é o problema dos dependentes químicos, da política pública para os dependentes químicos, uma nova realidade social que surge. Por isso que eu acredito que o Sistema Único de Saúde, o problema não é apenas da vontade política, mas que este sistema, o mais avançado, que todos nós acreditamos, depende de transformações radicais na sociedade para que ele possa vencer. Enquanto a gente não faz isso, e o governo do presidente Lula iniciou, quando amplia os investimentos no Norte e Nordeste, quando faz uma política de salário mínimo que assegure melhores condições, isso ajuda, mas nós ainda estamos longe de fazer. Eu acredito que nós precisamos, este é o desafio, de tratar do financiamento. E este é o... Deputada Luiz, nosso presidente da subcomissão. Este é o calcanhar de Aquiles nosso. O governo passou os últimos 4 anos com a agenda de saúde ao lado. A agenda de educação teve uma grande prevalência, correta e justa. Agora está na hora da nossa briga para que a agenda de saúde passe a ter a mesma dimensão da agenda de combate à miséria, como bem a presidente Dilma colocou. Acho que foi excelente a iniciativa do deputado Aloysio e acredito que nós vamos chegar ao final com possibilidades de ter propostas concretas de avanço. Mas eu fico feliz com este plano e sei que no MPOG nós temos uma barreira enorme a enfrentar para a viabilização dos planos de carreira, cargos e salários que nós temos nesta área. Viu? Mas parabéns aos demais presidentes e ao presidente. Muito obrigado, deputada Jo. Alguém no plenário quer fazer uma manifestação? Fica à vontade. Só pedir para se identificar, porque tudo isso é gravado e é importante. Bom dia a todos. Eu estou representando a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a doutora Heloísa. Meu nome é Marisa Rocha. E eu penso o seguinte, que a gente está querendo combater o efeito. Todo mundo sabe do efeito. Mas qual é a causa do trabalhador estar doente? E eu falo isso de carteira, porque eu sou uma profissional doente. Sou uma profissional que estou em tratamento. 23 anos de profissão, eu estou em tratamento. E sei da grande dificuldade que tenho passado em relação à medicina do trabalho, ao SUS, etc, etc, etc e tal. O que é necessário, a princípio, para a gente mudar esse quadro? Primeiro, a política de jornada de trabalho do profissional. É desumana, é desumana. O piso salarial precisa ser votado, que é desumano. Por isso o trabalhador fica em 3, 4 empregos. Não tem família, perde-se tudo, perde o referencial de humano. Então é necessário que nós, todos unidos, façamos a grande diferença. Precisamos, dentro desse contexto, uma harmonia na diversidade, em todos os campos profissionais, seja ele médico, fonoaudiólogo, psicólogo, todos os trabalhadores têm que se unir para fazer o grande diferencial. Se for necessário usar a filosofia do martelo de Nietzsche, desconstrua tudo para construir o melhor, que façamos isso enquanto estamos em pé. E precisamos dialogar mais a respeito de nós mesmos. Puxa vida, a enfermagem que cuida do nascimento até o final da existência do ser humano, independente de quem seja,
está lá sempre presente. Mas cadê? Quem cuida? Você é obrigado a trabalhar, não aceita os teus atestados, questionam, né? Não aceita que você fique doente, não aceita às vezes que você morra, né? Então não pode, o profissional da saúde não pode adoecer. Ele tem que estar lá 24 horas cuidando de quem está doente, né? Psicologicamente nem se fala desse tratamento, dessa coisa que todos os dias está vivenciando, que é a morte constante. Constante, a violência constante, né? E as políticas estão aí, mas a gente não está fazendo a grande diferença. A gente não está se unindo com o mesmo objetivo. Vamos todos fazer isso. Não vamos só aqui, ali. O núcleo, qual é? Se destrói o núcleo, destrói tudo. Então, o que estão, acho que forças ocultas, estão querendo destruir um núcleo chamado SUS, para criar qualquer outra coisa, né? Então, acho que forças ocultas estão querendo acabar com a saúde e com a educação. Com a educação, porque quando se forma profissionais de saúde, não estão conseguindo formar bem, porque o formador, ele também tem que ter 2, 3 empregos. E aí não dá assistência. Então, mais uma vez, eu solicito que a gente se una de forma harmoniosa, para que a gente troque experiências e para que a gente faça uma grande pressão para essa mudança toda nesse sistema e pegar o micro para transformar num macro. Se a gente não cuidar de dentro para fora, não vai adiantar nada. Muito obrigada e tenha um bom dia. Pois não, fica à vontade. Só se identificar. Bom dia a todos. Meu nome é Zaira Botelho, eu trabalho no Ministério da Saúde, no Departamento de Gestão da Regulação do Trabalho em Saúde, juntamente com o Dr. Roque, né, que trabalha no Ministério também. E eu gostaria de testemunhar, primeiro parabenizar o senhor pela sua iniciativa de chamar essa audiência e de testemunhar esse grande esforço que a gente vem fazendo para tentar construir, né, essas diretrizes de uma política nacional para a promoção da saúde do trabalhador do SUS, que busca ampliar a noção de saúde do trabalhador, como a senhora disse, né, quer dizer, a saúde envolve, além do biológico, do ergonômico, envolve condições de vida, envolve relações de trabalho, democracia, possibilidade de ser valorizado, de se expressar diante da sociedade. Então, eu acho que eu fico muito satisfeita em contar com o apoio, né, de vocês, dos senhores, para a gente tentar implantar uma política que seja específica, considerando essa situação do trabalhador da saúde, que lida com o sofrimento, com a dor, com a urgência, né, com toda essa complexidade. E assim, os interesses são contraditórios às vezes, quer dizer, é muito difícil mesmo você conseguir construir uma ação conjunta, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa de muito esforço para a construção e para conseguir colocar em linhas gerais, mínimas, essa política para a promoção da saúde do trabalhador do SUS. Muito obrigada. Alguma outra? Próxima, depois não. Eu sou Cláudio, sou da consultoria legislativa da Câmara, da área de saúde. Eu tenho 2 perguntas ao senhor Roque Veiga. Primeiro, que existe essa política nacional de saúde do trabalhador, essa consulta pública, desde julho, mas agora, em novembro, houve a promulgação do decreto 7602, que trata da política nacional de saúde e segurança do trabalho. Como essas duas, como é que se articulam essas 2 políticas? Uma está dentro da outra? Como é que no executivo está sendo pensada a administração das 2 políticas? É a primeira pergunta. E a segunda
é que a gente tem informação de que o Ministério está elaborando um plano de carreira, alguma coisa, para todas as profissões da área de saúde. Como é que está isso? Isso vai interferir? As questões de saúde e segurança do trabalho estão contempladas nesse plano? Como é que está sendo desenvolvido isso? Alguma outra manifestação, doutor Marcelo? Eu queria só, complementando aqui o gancho que ele deu, porque nós conversamos com a Fiocruz, com vários departamentos, com vários setores da academia que trabalham a questão da saúde do trabalhador. Um dos pesquisadores que a gente falou foi até o Fadel, acredito talvez vocês conheçam, lá da Fiocruz, e ele disse que havia no Ministério do Planejamento, e eu entrei em contato, um núcleo, um departamento do Ministério do Planejamento exclusivamente dedicado à questão da saúde do trabalhador, para políticas, porque o Ministério do Planejamento tem que planejar isso tudo também. Então, né? E dentro desse núcleo do Ministério do Planejamento há um grupo que se dedica também de pesquisadores da Fiocruz e da UFRJ exclusivamente à saúde do trabalhador em saúde. E nós falamos com o Ministério do Planejamento e o Ministério do Planejamento falou que não tinha, que não mandaria, parece que nenhum representante. Então, eu quero saber como é que o Ministério da Saúde, que formula, né, evidentemente, por ser atribuição nata dos ministérios, como é que ele trabalha essa questão, uma vez que o Ministério do Planejamento é figura central nisso? Existe lá o grupo, a gente, de certo modo, ouviu a academia nos disse, inclusive, o nome das pessoas lá, e nós acabamos não conseguindo que o Ministério do Planejamento tivesse sentado nessa audiência pública. Bom, só para complementar os questionamentos, eu queria fazer um questionamento do doutor Saraiva, a respeito da interiorização do atendimento médico no país. Nós observamos aqui, por dados estatísticos, a discrepância entre a relação médico e população que existe no país, no Brasil, de dimensões continentais. Bom, por outro lado, o Conselho Federal de Medicina, do qual eu faço parte, eu sou conselheiro do CRM lá em Macaé, no Rio de Janeiro, defende o ato médico. Eu tive em Recife agora, na comissão externa, investigando a questão do lixo hospitalar lá em Recife, lá no Porto de Suape, e conversando lá com o gestor em Santa Cruz do Capiberibe, uma cidade a 200 quilômetros de Recife, pela dificuldade que é em oferecer atendimento à saúde naquela região, e ele fazia um seguinte questionamento: por que, então, que a enfermagem não pode assumir determinados papéis no atendimento à saúde, principalmente na atenção básica, facilitando, então, melhorando a qualidade do atendimento à saúde da população mais interiorizada desse país? Bom, por outro lado, existe hoje uma tendência de fazer o serviço médico civil obrigatório. Dentro dessas possibilidades, como o Conselho Federal de Medicina entende a necessidade de levar um médico à população mais interiorizada desse país? Deputado, se o senhor me permite só mais uma parte, eu fui médico do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde no ano de 2000 e 2002, uma experiência que virou até tese de doutorado da Fiocruz com o Rominho, que hoje está nesse negócio do sangue lá em Recife que o governo montou. De lá saí porque briguei com o Amazonino Mendes, o meu processo está no STF, eu, trabalhador da saúde do Ministério, numa briga com o governador Amazonino Mendes, num momento de disputa de presidência da República, o governo não querendo muito chatear os governadores, o meu processo está no STF. E eu vivenciei muito esse problema da questão da interiorização do trabalho em saúde. No Amazonas, por exemplo, vários médicos bolivianos, peruanos, que entram e não têm o diploma reconhecido, mas são contratados pelos prefeitos e trabalham como médicos. E eu vou lhe dizer, ainda que o deputado tenha dito aí sobre a questão do trabalho de enfermagem, existe na pediatria, existia muito isso, de certo modo acabou os enfermeiros adotando, existia até um escopo, uma receita de bolo que a enfermagem tinha em mãos para poder atender a pediatria, era muito comum a determinada época no Brasil, mas existe também essa questão dos médicos estrangeiros que entram, quer dizer, e que também estão lá nas cidades,
sem nenhuma segurança. Eu vi situações, por exemplo, que não obedecem aos conceitos internacionais. Eu vi bala azul com oxigênio dentro, né, de protóxido de azoto, sendo carregado em Manaus. A minha cidade era Alvarães, a azul saía no barco, levava 48 horas para chegar em Manaus. Em Manaus ela era enchida com oxigênio e voltava para o centro cirúrgico do hospital em Alvarães, azul com oxigênio dentro. Quer dizer, que mecanismos que a gente tem também, isso também incide na questão da segurança do trabalhador e até do paciente, né? Porque você tem uma bala de oxigênio, de protóxido de azoto cheia de oxigênio. E essa questão dos médicos estrangeiros, que também vem junto com o que o deputado está falando sobre a questão da enfermagem. Vamos às respostas, por gentileza. Bom, eu queria colocar aqui Nós temos feito um trabalho muito grande na nossa diretoria de saúde ambiental e da Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, em conjunto também com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no sentido de que as políticas que são implementadas, elas têm os seus nortes em cima de uma política maior. A Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, cujo decreto foi publicado agora, o decreto 7.602, né? Essa política foi construída com a participação de empregadores, de representantes de empregadores, de trabalhadores e de governo. Governo representado por Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência e Ministério da Saúde. Então, a política macro é a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, onde nós nos inserimos enquanto Sistema Único de Saúde, enquanto saúde. Porque nós saímos dos nossos ambientes de trabalho para penetrar nos ambientes de trabalho em geral no país. A atribuição das ações de saúde nos ambientes de trabalho, das questões sanitárias, é da saúde. Isso se configurou após a Constituição Federal de 88. Então, ao Ministério do Trabalho compete fiscalizar as relações de trabalho, fazer as fiscalizações. E a saúde, as ações sanitárias, observando-se aí por exemplo, a ergonomia em relação aos trabalhadores que estão ali, os riscos nos ambientes de trabalho, tudo isso. Então, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela está em consonância com a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho. A Política Nacional de Promoção à Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde, ela está em consonância tanto com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador quanto com a Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho. E também com a política do Ministério do Planejamento, que ela trabalha a nível federal e que, obviamente, espera-se que ela seja feita da mesma forma nos estados e municípios. Senhora deputada, se aprovada na CIB, hoje pactuada na CIB, a política nacional, e vai ser pactuada, óbvio, será lançado o protocolo pelo senhor ministro da Saúde na Conferência Nacional de Saúde, a 14ª Conferência Nacional de Saúde, que reunirá mais de 3.500 delegados do país aí, né? Então, é um grande exemplo de democracia, porque nós estamos... As conferências servem para quê? Para que a gente levante a situação de saúde no país e priorize as ações para o PPA, né, a Programação Plurianual, e os planos municipais, estaduais e nacional de saúde para os próximos 4 anos. Então, essa é a grande importância da Conferência Nacional de Saúde. Será lançado também, provavelmente, as ambulâncias, né? As ambulâncias ou ambulâncias, né? Para atender principalmente a região norte. E o Ministério da Saúde tem trabalhado fortemente, principalmente a situação que se enfrenta na região norte e nordeste. Por exemplo, ainda nós temos, a questão que o senhor colocou, 80 mil mortes no país ainda são sem causas definidas. Isso há 4 anos atrás, nós tínhamos em torno de 130 mil mortes sem a causa definida. O Ministério da Saúde fez um trabalho grande em cima disso, mas ainda nós temos cemitérios clandestinos na região norte, tem falta da certidão de óbito e tudo mais, aí como o senhor colocou. Então o Ministério está atento a isso e tem tentado reduzir. Morreram 1.101.000 pessoas em 2009, no Brasil. Então, mortalidade, 1.100.000 pessoas.
80 mil desses óbitos não têm a causa mortes. Isso reflete algumas situações que a gente precisa refletir. E o plano de cargos e salários, o Ministério da Saúde não está desenvolvendo nada. Quem está trabalhando isso é o Ministério do Planejamento para o nível federal, né? Existe uma iniciativa, acho que no Congresso, inclusive, sobre o salário do médico, né? Tem alguma coisa nesse sentido. A Mesa Nacional de Negociação Permanente, que é uma das grandes conquistas do SUS também, ela tem um protocolo para que estados e municípios e o próprio governo federal tem ali suas diretrizes para que trabalhemos e reduzamos a precarização, né, dos contratos de trabalho. Então, mais alguns detalhes que eu gostaria até de colocar aqui. Por exemplo, o SUS atende 97% das hemodiálises no país, o Sistema Único de Saúde. Porque, como o senhor deputado colocou aqui, nós somos todos apaixonados pelo SUS e pela grandiosidade do Sistema Único de Saúde. Acho que o único país que assumiu a saúde em sua totalidade. 80% dos transplantes dos mais complexos são feitos pelo Sistema Único de Saúde. O doutor José Saraiva aqui colocou a situação do médico do trabalho. E é uma situação que muitas vezes se tem um médico de trabalho na empresa para atender às condições das fiscalizações do Ministério do Trabalho. Ou seja, atender a saúde da empresa e não a saúde dos trabalhadores. É isso que a gente precisa conquistar. O papel do médico do trabalho, nesse sentido, inclusive, é convencer seus pares que nós precisamos zelar pela saúde do trabalhador, zelar pelo ambiente. Aliás, na terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, a gente tinha como demanda sempre o adicional insalubridade. Ora, nós não temos que estar vendendo saúde, nós temos que trabalhar por ambientes saudáveis de trabalho. Então, as conquistas que vêm acontecendo, a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, ela está sendo implantada desde 2002, muito importante colocar aí. Só a Secretaria de Vigilância e Saúde tem colocado em torno de 5.600.000 mensais para as ações da Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, focadas principalmente nessa mudança para as ações promocionais, preventivas, de diagnóstico e de vigilância à saúde do trabalhador. Nesses 8 anos da Renasce, nós já colocamos na rede 234 milhões de reais só para atenção à saúde dos trabalhadores. Há muito o que se fazer, mas é necessário também, a sensibilização e conscientização da população, da necessidade de que a gente possa desenvolver as ações preventivas, promocionais, e também temos que falar de algumas ações que o Ministério está fazendo. Lançou um programa aí para 11 hospitais de referência no país, investindo recursos para melhorar o atendimento de urgência e emergência, né? Então, é muito importante hoje, inclusive, o papel que o ministro da Saúde vem desenvolvendo, o doutor Alexandre Padilha, sensibilizado, por exemplo, a questão do cracking, da droga e do álcool, por exemplo. Isso é um determinante e condicionante de saúde que tira vagas de leitos de UTI e da urgência e emergência no país. Essa é a grande realidade. Então, o SUS hoje, se não trabalhar fortemente e com a sensibilização de governo, dos estados e dos municípios, no sentido de que os determinantes sociais, a violência, a falta de emprego, a falta de habitação, a falta de uma boa alimentação, a falta de exercícios físicos, né, são fundamentais para que a gente tenha um SUS com mais qualidade e com mais resolutividade. Senhor deputado, agradeço aqui em nome do Ministério da Saúde e nos colocamos à disposição. Estaremos aí com 2 iniciativas, como eu disse, aí para trabalharmos esse panorama da saúde do trabalhador no SUS, serão disponibilizados e conte com o nosso apoio. Doutor Saraiva, por gentileza. Bom, come aqui 2 perguntas que eu acho que eu posso conciliar numa só. O deputado doutor Aloysio. Como resolver a interiorização do médico em face da relação médico-população?
e a obrigação do serviço médico. Bom, em primeiro lugar, o Conselho Federal de Medicina estuda ainda, está em discussão dentro do seu fórum, essa particularidade sobre a interiorização do médico, né? E, sobretudo, a obrigação do serviço médico, né? Bom, como não tem ainda uma decisão do CFM, eu vou falar em meu nome, a minha posição. Em meu nome porque eu trago uma experiência em loco. Evidentemente, você não interioriza o médico como se fosse um objeto. Tem um vazio ali, pô, põe o médico como se fosse o salvador da pátria. Não é bem assim. Mas eu tenho uma tese que defendo até hoje, nos fóruns em que eu participo, de que a educação médica nesse país, a educação médica pública, financiada pelas universidades públicas, esse recurso financeiro, deputado, não é que caia do céu ou seja produzido pelo governo no sentido genérico de governo. É do contribuinte brasileiro. É quem financia todas as atividades públicas. Ora, se o cidadão brasileiro financia, ele quer saber, quando o profissional da saúde receber o seu diploma, qual é o retorno disso para mim, cidadão, que custeei o seu curso. Não existe essa política nesse país. Então, o que ocorre? O médico recém-formado hoje, para suprir as falhas da graduação nas escolas médicas, pegou a residência médica, que tem um outro enfoque, para corrigir as distorções do que ele não aprendeu na graduação. Mais uma vez, o serviço público financia o residente médico, com salário, com alimentação, com domicílio, entendeu? E depois que o residente sai, qual é o retorno que o cidadão brasileiro contribuinte fez na aprimoração desse médico? Sabe o que é que acontece, deputado? Salvo as exceções da regra, esse médico vai para a sua clínica, o seu consultório, por unidades que ele construir, seja hospital, seja imagem, seja laboratório, ainda vai cobrar do contribuinte. O contribuinte é tributado 3 vezes para ter um profissional médico, entendeu? Às custas dele. Algo está equivocado nesse processo. Tem que existir uma reflexão das autoridades responsáveis por esse processo, deputado. A Constituição obriga que nenhum brasileiro tenha faltado à sua educação na base fundamental. O governo é obrigado da educação até, vou chamar ainda o 2º grau de antigamente, que hoje é o médio, mas não é obrigado a dar curso superior. Então, não há recurso, deputada, para se dar escola fundamental nesse país. O egresso, os meninos que estão na rua, deveriam estar na escola. Não há escola, não há recurso. Então, há um desvio, entre aspas, de investimento na educação superior, que o contribuinte está sendo penalizado. Houve avanço? Houve, mas não resolveu o problema. Então, nós defendemos a tese, deputado,
que deve sim o profissional de saúde que foi formado por uma entidade pública, ele tem que devolver isso à sociedade brasileira. De que forma? Seja com trabalho, seja de outra modalidade melhor do que o trabalho. Agora, não é só devolver ao profissional de saúde essa determinante. O governo tem que dar condições a partir da carreira de Estado do médico. O senhor não vai me mandar para Cucuí, doutor, que o senhor parece que é da região, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas fui para Manaus por uma opção pessoal. Ah, tá. Então o senhor conhece. Fui para Alvarães, há 4 então, dias de distância de Manaus. Então, ó, então eu não posso mandar o senhor para Alvarães, que eu conheço, entendeu? Se eu não lhe der condições e uma perspectiva de futuro, que o senhor é um jovem, que eu vou para lá, mas eu não vou querer morrer lá, em Alvarães. Eu quero também pegar um pouco daquela praia de Ipanema do nosso querido deputado doutor Aloysio. Um dia eu quero. Então, primeiro, tem que ter carreira de Estado para o médico. Tem que ter infraestrutura para o trabalho, o instrumento do médico, para ele, então, que ele passe um ano, ou no máximo 2 anos, que ele saia de lá promovido, como tem o delegado, como tem a juíza, como tem o promotor público, como tem o militar. Por que que o médico é diferente? Ou o outro profissional da saúde é diferente? Então, essa população tem que ter retorno, sim, deputado. Agora, não é pegar e fazer um projeto desse e jogar os profissionais como se joga um objeto no meio do mapa, ou na área rural do Nordeste. Tem que ter condições. Então, eu particularmente, eu defendo. Por quê? Eu conheci países menores do que o nosso, como a Venezuela, a Colômbia, que é obrigatório o médico tirar 2 anos nas fronteiras dele. Só recebe o CRM dele lá, depois que ele passar 2 anos. Aí ele é promovido, recebe, e o governo garante o futuro dele para fazer carreira. Então, é preciso que o governo tome coragem. Eu já ouvi de governo, de autoridade do governo dizer, mas Saraiva, o governo não tem dinheiro para fazer carreira de Estado para quase 200 mil médicos. Não, tem dinheiro. O senhor não comece com os 200 mil médicos, mas comece com as regiões que estão necessitadas e veja os jovens que estão concentrados no Sul e no Sudeste. E melhora a situação que vai. Os outros estão se aposentando. Não mexe nele. Mas quem entrar agora no sistema vai ser obrigado. Então, solução, me parece que tem. Falta, aí, me desculpe, decisão política. É decisão política. Obrigado. Não sei se... Muito obrigado. Deputada Jô, alguma outra consideração? Bom, queria agradecer a presença de todos os senhores. Apenas registrar a participação dos internautas, alguns deles reclamando que os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, se continuarem ganhando desse jeito, sim, não tem condições de reforçar. Sim. Bom, agradecendo a presença de todos os expositores do plenário, encerro essa presente audiência pública. Muito obrigado. Foi um prazer.